Boa noite, pessoal. Hoje nós estaremos com a psicóloga do esporte, é, uma das primeiras no Brasil. Boa noite, André, Rafael, André Lobisomem, Milos, meu técnico. Estamos aguardando a professora. Boa noite, professora querida, tudo bom? Oi, querida, você tá me vendo? Eu estou te vendo. Você está me vendo? Agora não É a mais. internet. A É internet a está internet. super lenta e eu não tô te vendo Sim. mais. Sumiu. Eu estou aqui, a sua internet que está lenta que está rodando. Boa noite, pessoal. A professora Regina Brandão está tendo, vocês estão a vendo? Ela está tendo um problema com a internet que está lenta. Poderia me dar um feedback, pessoal? Bom, se você tá me vendo, tudo bem. Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá, tudo bem. A professora vai entrar de novo, pessoal, por favor. Se puder escrever para mim. Boa noite, boa noite. Pessoal, vocês estão. Ah, ok. Obrigado, Inês. Obrigado pelo feedback. Agora ela saiu. Eu estou entrando novamente. Tudo bem? Vou chamá-la novamente. Adicionar. Estamos entrando. Sim, ok. A imagem dela estava travada. Ok. Brigadão pelo feedback, Mari. Obrigado, vocês estão ajudando aí. Eu já solicitei novamente. Oi, Ui. Tá me agora vendo? melhorou. Opa! Então, o pessoal estava escrevendo aqui que eu pedi um feedback e falaram mesmo que não estava conseguindo, estava travada. É, Nós estamos aqui, professora, quero agradecer por aceitar meu convite. Acho que é muito importante até nós falarmos, não estou falando muito de basquete, a senhora está vendo que eu estou falando de vários assuntos, mas é muito importante ter a senhora aqui também, como psicologia do esporte, como a situação dos atletas, dos treinadores também hoje. E a nossa cabeça, eu falo que eu sou a metade, eu sou um híbrido ainda, né? Atleta e treinadora. Mas pode ficar tranquila que esse ano vai cortar o cordão umbilical, está sendo cortado como jogadora. Pode ficar tranquila que eu já Bom. entendi. É. Eu já entendi. Não, eu já entendi. É o último ano. Tá ouvindo o Milos? O Milos, meu técnico, tá ele que fez. Se tiver o campeonato, eu estarei jogando. E tem pessoal aqui do atletismo, o Kamal, que é do salto, foi meu companheiro de, de universidade também, que eu estava numa classe na Uni Santana que era só atletas. Tem pai de atletas que eu estou vendo entrando, o Sport Mackenzie está aqui também. Então, várias pessoas. Professora, por favor, primeiramente, gostaria que a senhora se apresentasse, deve ser um breve relato com quem a senhora trabalhou, quanto tempo está nessa área, que é muito importante as pessoas saberem. Aí é um bate-papo com o pessoal e o pessoal pode ir mandando perguntas, dúvidas e colocações. Obrigada. Ok, Alessandra. Primeiro é um prazer estar aqui fazendo essa live com você. Você sabe que eu sou fã de atletas de alto rendimento e, por sorte, tenho trabalhado com todos durante esses muitos anos, né? Bom, na verdade, eu sou psicóloga clínica por formação e sempre amei esporte, apesar de eu ter feito balé clássico, né? E eu não sei porque eu gostava muito de voleibol, mas você me conhece. Gente, eu bato na cintura da Alessandra, ou seja, eu passo embaixo da rede, justinho na cintura, né? Eu passo embaixo da rede, então nunca seria uma jogadora de voleibol. Mas eu sempre pensei em trabalhar com voleibol, também não sei porquê, era uma coisa mais de inconsciente do que outra coisa. Mas aí, uma vez eu estava lendo uma revista, essas coisas que acontecem na nossa vida, assim, que a gente não explica muito. E na última página da revista eu vi que ia ter um congresso em São Caetano do Sul de Ciências do Esporte, ia ter um curso de Psicologia do Esporte. Falei, gente, vou fazer esse negócio. Na época eu era psicóloga clínica, tinha um berçário, dava aula em faculdade de psicologia, não tinha nada a ver com esporte, né? Aí eu fui fazer o tal do curso e amei a área, amei.
E aí eu fui ver possibilidade de eu me desenvolver nessa área, não tinha ninguém no Brasil. Essa pessoa que deu o curso foi morar no México, então não tinha ninguém no Brasil. E aí eu comecei, Nossa, isso faz 32 anos. Comecei a estagiar lá no Centro de Pesquisa em Ciências do Esporte em São Caetano, com um médico chamado Vitor Matsudo. E ali eu conheci muitos profissionais do mundo inteiro, e um deles foi o reitor do Instituto Superior de Cultura Física de Havana, que era uma filial do Instituto Superior de Cultura Física de Moscou. E ele me convidou para estudar em Cuba. Então, eu, há mais de 30 anos atrás, fui para Cuba, fiz a minha pós-graduação em Psicologia do Esporte lá. Entre indas e vindas para o Brasil, eu fiquei 3 anos em Cuba. E depois, quando eu voltei, já voltei sempre trabalhando na educação física e na psicologia do esporte. Até tinha parado a clínica por um tempo, porque comecei a trabalhar com esporte já direto, não tinha ninguém no Brasil, né? A primeira seleção que eu trabalhei foi a de voleibol, que foi campeã olímpica em 92. Depois, a essas coisas, coincidências, o Zé Roberto Guimarães, que era o técnico da seleção, participou de um evento com o Filipão, no Sul, falou do meu trabalho com o Filipão. Aí o Filipão me ligou, falou, eu quero conhecer o seu trabalho. Aí, quando ele veio treinar o Palmeiras, ele me chamou, nós fomos conversar. E foi engraçado que a primeira coisa que ele me falou assim, olha, odeio psicólogo. Primeira coisa eu que também odiava! Eu também odiava! porque tem muita gente que tem experiências difíceis com psicólogos no esporte, né? Então, mas a senhora sabe por quê que aconteceu comigo, então, por isso. Então. E eu trabalhei com o Filipão 20 anos, né? Então, assim, acho que de alguma forma eu consegui quebrar um pouco essa coisa com o Filipão. Aí, nessa época, então, entrei no futebol, aí trabalhei 20 anos no futebol, mas sempre trabalhando com atletas olímpicos, e depois eu tive experiência de trabalhar com os paralímpicos, né? E no basquete, eu trabalhei no Coque Ribeirão, com o Lula Ferreira, e um pouquinho na seleção brasileira adulta e juvenil também, na época do Lula. Masculina, né? Masculina. No feminino, eu nunca trabalhei no basquete. Nunca. Já trabalhei em muitas modalidades, mas no basquete, nunca. Porque depende muito, né, de convites que você tem, né, Ale, das pessoas irem te convidando para incorporar, digamos assim, as comissões técnicas, né? E também depende do treinador, que ainda nós temos uma grande resistência no Brasil, professora. Vejo até hoje, nós estamos em 2020, tem treinador que tem resistência a ter um staff com ele, desde o preparador físico, psicólogo, nutricionista. Ele acha, tem ainda pessoas que não abriram a mente, não olharam que hoje não tem como você fazer tudo e delegar todas as funções, ainda mais independente se é esporte coletivo ou esporte individual, que é muito complexo hoje a cabeça eu vejo até a mudança de quando eu era jogadora, quando eu comecei desse pessoal agora é totalmente diferente dos atletas, mesmo a questão da velocidade de informação, tudo isso. Até professora, tem um monte de nossos companheiros aqui, a Ellen Rosa, do Basquete 3x3, que fez pós, que nós adoramos você. Tem um monte de gente aqui entrando, que acho que são seus alunos também, então eu quero agradecer. E a questão é essa, professora. A importância hoje do psicólogo do esporte, que acontece muito, né? Nós já viemos discutindo isso até na pós-graduação, até depois da pós-graduação que nós mantemos contato, tudo isso. Todo mundo fala que o psicólogo é só para o atleta, e muitas vezes até para a formação do treinador é importantíssimo, não é, professora? O que a senhora acha perante a isso? Eu sei mais ou menos, mas as pessoas que estão aqui muitas vezes não entendem, não conhecem isso ainda. Primeiro, acho que assim, uma coisa importante que você falou é com relação à questão dos treinadores ainda rechaçarem um pouco a psicologia do esporte. Eu acho surpreendente, sabe, que em 2020 nós ainda tenhamos treinadores que de alguma forma acreditem que os seus atletas não precisam de uma preparação psicológica, né?
Por que que eu acho surpreendente? Porque, assim, hoje os treinadores, pelo menos no Brasil, eles têm que ter tido um nível universitário, ou seja, fizeram uma universidade e muitos deles fizeram um curso de educação física, né? Hoje em dia até existe uma obrigatoriedade em cima disso. Então, assim, eu acredito que esses treinadores tenham tido aula de educação física, de psicologia do esporte nos seus cursos de educação física, pelo menos para entender a relevância e a importância de você trabalhar com os aspectos mentais. Quer dizer, um atleta não é só físico, técnico, tático, ele é também uma cabeça, e uma cabeça que comanda tudo o resto, né? E, assim, eu não posso impedir os atletas de terem emoções. E ninguém, se você olha uma cena e você se emociona, ninguém pode chegar e falar assim, você está proibida de se emocionar. Mas como nós lidamos com as emoções é que é o importante. E Isso mesmo. os treinadores, eles não têm formação para isso. Então, assim, às vezes eu vejo, sai no jornal assim, hoje o treinador X diz que vai trabalhar a parte psicológica dos seus jogadores. Aí senta todo mundo no meio do campo e o treinador fica falando. Eu falo, gente, isso não é trabalhar a parte psicológica, isso pode ser uma preleção, alguma coisa no gênero, Uhum. né? Então, assim, ainda me surpreende, sabe? Eu ver essa coisa das pessoas terem uma preocupação com a psicologia do esporte, talvez por não conhecerem muito bem a importância, e também eu acho que por algumas experiências negativas que às vezes os treinadores e os jogadores, os atletas tiveram. Nós sabemos disso. Eu tive. É, Eu tava lembrando, desculpa, dando risada aqui, eu tava lembrando numa de uma seleção, que eu não vou falar com quem, chegou uma menina novinha e ela pegou um cordão, isso entre os treinos, foi um treino pesado da manhã para tarde. Então, para o grupo ser unido, vamos começar a dar nós no, no barbante. Eu virei, olhei para a cara dela, filha, fica você aí dando nó, porque eu tenho que dormir, porque à tarde eu só sei que as minhas pernas vão aguentar. Então não tinha fundamento. Até tem pessoas que querem entrar nesse âmbito, elas não conseguem passar e expressar qual a importância também. Por isso que eu, quando eu a conhecia, ainda falei, eu odeio isso, porque eu também, na categoria menor, eu tinha um psicólogo que contava, você ia lá falar, hoje eu tô mal porque eu vi aquele menininho, vamos supor, eu vi um menininho e ele não olhou para mim. Professora, ele ia lá e contava pro técnico, né? Então fica difícil demais. Pessoal, é um papo com vocês também. Tem dúvidas, colocações, principalmente treinadores, que eu tô vendo que tá o Danilo Castro tá aí, tem um monte de gente, pais também de atletas, por favor, mande dúvidas, perguntas e colocações. Então fica difícil, professora. Foi muito difícil e eu acho que ainda é difícil, porque tem essa desconfiança entre do treinador, do jogador, dos pais ou daquele responsável perante o trabalho da psicologia esportiva, porque tem vez que ela não te ajuda, ela te atrapalha. Tem aqui o Luiz Martinon, ele é um pai de atleta. Se o trabalho todo esse se o trabalho todo esse tempo com o Felipão se uma grande competente profissional. Se você trabalhou todo esse tempo, saiu uma letra errada. A professora Regina Brandão é verdade, pessoal. Então, aí fica difícil. E hoje, a senhora tem o curso em Power Coach, que eu tive o prazer, a honra de fazer, que é a transformação do treinador como aspectos psicológicos que os treinadores precisam também estudar, esclarecer, abrir a sua cabeça, para entender o ambiente como um todo, porque nós também somos gestores de pessoas, gestores de conflito, fora serem treinadores técnicos, táticos e físicos. A senhora poderia explicar um pouquinho para nós? Então, assim, você teve a oportunidade de estrear o programa no Brasil, né? Que foi muito bacana. Então, assim, esse programa chama-se Empowering Coaching, quer dizer, é um programa de empoderamento de treinadores. O coaching aí tem a ver com treinadores, né? E nós partimos do princípio de que o treinador é o grande responsável a forma como está psicologicamente o seu atleta. Então, o que quer dizer isso? Que se o treinador tem um ambiente negativo de trabalho, isso vai impactar no emocional dos seus atletas.
E isso foi visto na Europa, né? Esse programa começou na Europa, esse programa recebeu uma fortuna da Comissão Europeia, porque eles começaram a ver que as crianças estavam abandonando precocemente o esporte e resolveram fazer um estudo grande sobre isso. Aí estudaram 10 mil atletas jovens, em torno dos seus 15, 16, 17 anos, em 5 grandes países da Europa, e descobriram que nos mesmos países acontecia a mesma coisa. As crianças estavam abandonando o esporte por um clima motivacional muito inadequado gerado pelo treinador. Então, esse programa, primeiro, que foi um programa para nos dar um retrato do que estava acontecendo, ele serviu para se criar um programa Empowering Coaching de preparação para os treinadores, ensinando os treinadores a criarem climas emocionais positivos. Consequentemente, esse clima positivo de treino e de competição traria benefícios para os seus atletas em termos psicológicos, né? E aí, num dos congressos que eu fui no México dar uma palestra, eu encontrei a coordenadora desse evento, que é a professora Joan Duda, da Universidade de Birmingham, na Inglaterra, que você conheceu. E tive o prazer de conhecer. Que você é assim com ela na altura, né? E, É. e aí ela me convidou para trazer esse programa para o Brasil, que foi muito bacana. Então, nós começamos o ano passado, e esse ano, quando nós íamos começar a fazer os workshops, nós tivemos que parar por causa da pandemia, né? Nós tínhamos o primeiro marcado para o início de abril, e agora nós vamos passar a oferecer esse programa de forma virtual, online. Então, nós estamos montando todos os procedimentos para conseguir oferecermos para ele. Que é um programa muito bacana. Bom, você pode até falar mais do que eu, porque você participou, você esteve ali e viu como é que é, né? E vale não só para treinadores, né? Mas para qualquer pessoa que trabalhe com os atletas. Por exemplo, nós já tivemos nutricionista fazendo, pais de atletas fazendo, fisiologistas fazendo, preparador físico. Então, é um programa amplo, né? Para todas as pessoas que trabalham com os atletas, como é que eles podem criar climas motivacionais adequados e isso trazer uma repercussão positiva no emocional do atleta. Sim, pessoal, é muito interessante porque você começa a refletir certas situações até diárias de como você pode melhorar, de como você pode aplicar o exercício, de como você pode até o diálogo com as crianças e adolescentes, dependendo da faixa etária que eles estão e dependendo, não falo só no basquete aqui, calhou o basquete, porque só do basquete, né? Não tem isso, ninguém tira, mas a questão do dia a dia, dos enfrentamentos, os medos, as ânsias, não só muitas vezes do treinador, mas também dos jogadores, mas também dos treinadores, porque ontem eu falo para a senhora professora, esses dias eu estava conversando, eu estava assistindo uma aula da NBA School, né? Aí vem esse negócio que eu ainda não entendo até aqui no Brasil, que fica assim, porque eu ganhei isso em categoria menor, porque eu ganhei não sei quantos títulos. Eu falo, e hoje, como hoje, nós aqui na pandemia, né, essa é uma pergunta minha. O que vale ter ganho tudo isso se muitas vezes o lado do ser humano, o lado da pessoa, eu como pessoa, a senhora como pessoa, todas as pessoas seguidores que estão aqui, foi válido ou não, porque está todo mundo trancado. Eu falei assim, que adianta das minhas vitórias? Não foi nem por causa das minhas vitórias, porque eu sou de uma escola de treinadores que, como eu trabalho com crianças e adolescentes, para mim não é importante eles ganharem, para mim é importante eles entenderem a modalidade ou aquela atividade que eu propus, independente, e entenderem que eles podem crescer a partir dali. Primeiro você tem que dar a paixão, não é? Depois você tem que dar o ensinamento, e depois tentar a especificação, mas a especificação para mim não é ganhar. Eu estou errado ou estou certa? Assim, acho que para cada idade que nós trabalhamos, nós temos determinados objetivos. Claro que para a iniciação esportiva, nunca ganhar é o importante, mas é aprender com o esporte, aprender a cooperar, aprender a competir, aprender a ganhar, aprender a perder, né? Aprender a ser mais resiliente, aprender a ter resistência à frustração.
E são coisas que foi algo que a gente discutiu até numa das aulas lá do Uhum. Comitê Olímpico, que é aprendizado para a vida. Então, assim, as crianças podem Sim. aprender coisas para a vida por meio do esporte, né? Mas isso, claro, quando os atletas começam a entrar em competição, aí, claro que os nossos objetivos são um pouco diferentes. Então, eu vou preparar para o processo competitivo, né, Alessandra? Uhum. Aí existe enfrentamento direto com o adversário, aí existe a busca de um Uhum. determinado resultado. Então, a preparação psicológica aí muda, né? Porque ela passa a ser, Uhum. muitas vezes, em função de busca de rendimento. Entretanto, continua sendo uma pessoa. E nós sempre temos que pensar no atleta e como pessoa. Eu não posso separar as duas coisas e falar essa é a pessoa é uma coisa, o atleta é outra, né? Então, assim, um atleta Uhum. sente as mesmas coisas que qualquer pessoa sente fora do esporte. Então, o atleta tem medo, ansiedade, raiva, frustração, vergonha, alegria, tristeza, felicidade, ou seja, as mesmas emoções que nós temos fora do esporte, um atleta também tem, tanto nos treinamentos quanto nas competições. E ele tem que aprender a lidar com essas emoções, né? Tem que aprender a tentar controlar essas emoções para que isso não prejudique o seu rendimento. E isso vale para os treinadores também, porque o treinador também tem todas essas emoções. E se ele não Tem. consegue se controlar, imagine. E isso no basquete é muito interessante, né? Eu vejo aqueles treinadores ali do lado da quadra, eu falo, gente, esses caras vão infartar um dia. Eu me lembro muito do Edivar Simões, né? Que gritava para o outro, eu falava, meu Deus do céu, o que é isto, né? E então, assim, eles têm, e se eles não têm controle, como é que vai acontecer com o seu atleta? E hoje nós estamos fazendo isso também com os árbitros, porque os árbitros também precisam ter controle emocional. São as pessoas que controlam o jogo, né? Então, se os Ah, árbitros que não legal. têm controle emocional, a gente pode ter uma guerra dentro de uma quadra, por exemplo, né? Então, assim, Verdade. hoje nós trabalhamos com todas as pessoas que compõem o contexto esportivo. E aí vai uma dica para os pais, né? Se tem alguém que também precisa de ajuda, são os pais. Em como lidar com o seu Sim. filho atleta? É que nem mãe de Miss, né? De uma certa forma, tem que aprender como lidar com o filho atleta. Como eu posso motivar o meu filho sem trazer uma coisa ruim para ele? Como é que eu posso ajudá-lo a lidar com essas emoções que ele sente? Isso é muito importante para pais de atletas, extremamente importante. Então, eu sou fã de trabalhar com essas pessoas, sabe? Fundamentalmente com os treinadores e com os pais de atletas, né? Ah, que legal. O Júlio Malfi tá aqui mandando um beijão para nós duas. Sabe quem tá na live? A Manu também, lá de Belém do Manu, Pará. Manu, saudade, saudade, tudo bem por aí? A beijão. Vânia Hernandes entrou. Vânia Hernandes está aqui. Super legal. A minha Regina, minha orientadora e amiga, que orgulho. É... É Vani e Vanira, né? Assim, eu os conheci de época de quadra, né? E depois foi Aham. muito bacana. A Vânia fez mestrado comigo, agora está fazendo doutorado. E é uma pessoa muito, muito querida e que me ensinou a gostar um pouco do basquete, que eu sempre fui muito do voleibol. E ela fica Ah, é presa. verdade. E se Deus quiser, a Alessandra vai ser a próxima, né? A vir para o mestrado. Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. A Vanília também falou que tem interesse, e eu acho o máximo, sabe? Assim, eu adoro trabalhar com ex-atleta, porque leva lá para a academia, ou seja, para a universidade, essa mesma garra, determinação e força de vontade que vocês tiverem enquanto atleta. E eu passo, assim, eu mudo de função, eu sou uma orientadora e treinadora, né? Posso se tornar treinadora também. Então, assim, foi muito bacana, porque eu já tive várias experiências, né? Com a Vânia, com a Simone Biguetti do basquete, que também É, fez mestrado comigo. E eu acho assim muito interessante que os que têm vindo para fazer mestrado e doutorado são ex-atletas de basquete. Por exemplo, eu nunca tive mais ninguém basquete? mais basquete. E eu acho isso muito interessante. Por exemplo, eu nunca tive ninguém do voleibol. Nossa, que engraçado! Assim, tem um que já me perguntou que queria fazer doutorado, que é o Talmo. E eu trabalhei com o Talmo Aham.
tinha 18 anos de idade na seleção lá de 92, quando ganhou a medalha olímpica no voleibol. Sim, sim. Mas eu acho muito bacana, porque assim, vocês trazem isso para dentro da universidade e sofrem também, né? Porque essa coisa de querer fazer, querer acertar, querer escrever o melhor possível. Mas é interessante, eu gosto muito. Aí a senhora vira treinadora porque tem hora que nós colocamos as mãos pela cabeça, quer fazer tudo de uma vez e tem hora que não dá nada certo. E E o que você está escrevendo? uma ansiedade a milhão. Aí um dia você bate um papo com a Simone Biguetti, ela te explica. Eu imagino, eu vou bater um papo com a Simone. O, a Vânia Hernandes falou aqui, ó, a Regina só fica falando do vôlei, é chato. O André Lobisomem, ele pôs até uma colocação aqui. Treinadores daqui já foi para o hospital durante o jogo. Então, quer dizer, de porrada. Então, imagina. O André Lobisomem, ele é uma pessoa muito, eu admiro e sempre que eu falo dele nas lives, porque ele é lá de Arco Verde, interior de Pernambuco, e ele sempre está querendo aprender um pouquinho mais e mais, professora. Todos os dias ele está aqui, quando são assuntos pertinentes que ele gosta, ele está assistindo as lives para aprender. É treinador Pessoal, hã? é treinador de basquete, ele? Treinador de basquete também. Então, por isso que é importantíssimo esse papo. Aham. A Vanilla tá mandando um beijo, falou que será um prazer entrar no mestrado também. Tamo lá. É ótimo. Pessoal, é uma pergunta, é um papo com vocês. Se alguém tiver uma pergunta, uma colocação, mandem. Porque é importantíssimo esse feedback, mesmo que seja pai de aluno, de atleta, essas coisas. Professora, que a senhora aconselharia? Nós estamos nesse momento de pandemia, nesse momento triste. Os pais de atletas, o que eles podem fazer? Alguma dica, alguma coisa para acalmar a ansiedade das crianças, dos adolescentes, mesmo adulto, que tem atleta que mora com os pais, e que seria importante para isso? Então, o que nós temos visto primeiro, né? Nós temos feito alguns estudos com atletas durante a pandemia para saber como é que eles têm reagido a isso. Fizemos um estudo enorme agora com os paralímpicos e o que nós percebemos que 40% dos paralímpicos estão apresentando sintomas de tristeza e depressão, porque você ficar confinado, assim, vocês são pessoas que saem o dia inteiro, né? Raramente estão em casa. E agora a coisa mudou. Quer dizer, vocês passaram a ficar em casa o tempo todo, e antes você saía para fazer alguma atividade física, agora você está confinado num espaço reduzido. E muitos atletas não estão conseguindo treinar, fazer treinos específicos. Por exemplo, nadadores, hoje em dia, quem mora no interior ainda consegue fazer um pouco de natação, mas quem está aqui em São Paulo, com todos os clubes fechados, não consegue fazer natação, então não consegue fazer treino específico. E isso tem gerado uma série de emoções e sentimentos negativos, né? Então, assim, a dica que eu dou é, primeiro, nós temos que tentar normalizar alguma coisa que é anormal. Então, assim, eu tenho que tentar o máximo possível ficar normal um momento anormal que nós estamos vivendo. Isso inclui ter rotina, então tem que ter rotina para dormir, tem que ter rotina para acordar, que foi alguma coisa que nós vimos muito nas primeiras semanas do confinamento, atleta trocando o dia pela noite, que ficava vendo séries, televisão até sei lá que horas, e acordavam meio-dia, 1 hora, então perderam completamente a rotina, né? E é importantíssimo entrar de novo na rotina. Tem que ter uma mudança de mentalidade, no sentido que nós temos que mudar os nossos objetivos, e o objetivo agora é outro. E são objetivos transitórios, que assim, são objetivos enquanto duram esse momento, certo? Mas há necessidade de nós mudarmos os nossos objetivos. Então, digamos assim, eu não posso mais ter um objetivo em que eu queria era melhorar meu desempenho em tantos por cento, uma vez que eu não estou conseguindo treinar específico. Mas eu posso ter como objetivo melhorar minha parte psicológica, porque agora eu tenho tempo de fazer isso. Quando na temporada normal eu não tenho tempo, porque eu estou sempre treinando, competindo, treinando e competindo.
Então, assim, eu estou vendo que o que eu estou dizendo para os atletas que eu trabalho é que esse é um excelente momento para nós treinarmos aquilo que é importante em termos psicológicos. Por exemplo, aprender a controlar a ansiedade, aprender a controlar os pensamentos negativos, aprender a ser mais resiliente, aprender a ter mais força mental. Então, assim, esse é um excelente momento para você trabalhar essas coisas, porque agora nós temos tempo para fazer isso. Então, há necessidade de uma mudança temporária de objetivos e uma mudança de mentalidade para poder lidar com esse momento. E aí significa aceitar essa situação. A Síria entrou aqui. Aceitar primeiro essa situação, se adaptar a ela para poder sobreviver, digamos assim, tá? Então, eu acho que é um dos momentos mais importantes que nós vamos viver na nossa vida. Né? Assim, eu nunca passei por uma situação dessa também. Né? Então, Ninguém. tudo para nós é um aprendizado. Tudo para nós é um grande aprendizado. Né? Para nós que moramos em apartamento, ainda é mais difícil sair na rua. E nós estamos assim. Verdade, eu não aguento mais desse tamanho. Pois é. Eu nem posso dizer que meu apartamento é pequeno, mas eu fico andando aqui no corredor, porque eu sou grupo de risco, né? Então não vou ficar saindo por aí. Ah, é verdade, não pode. Mas é uma mudança de... O André Lobisomem, professora, tem uma perguntinha aqui. Ele é treinador de feminino que ele escreveu lá em cima. O que o treinador pode fazer para incentivar atletas que estão voltando para instigar a treinar e ter vontade de competir? Putz, André, acho que assim, é uma excelente pergunta, né? E é um grande desafio para todos nós, né? Porque quanto mais tempo nós ficarmos em confinamento, mais nós vamos perdendo um pouco essa mentalidade de competição. Faz muito tempo que os atletas não competem e eu não sei quando vão voltar a competir, né? Então, assim, eu tinha uma preocupação quando eu trabalhei com os meus atletas, André, de eles não baixarem o nível. Podia não subir, mas no mínimo ele tinha que se manter do jeito que ele estava antes de entrar a pandemia. Para que quando nós pudéssemos voltar, ele fosse daqui para cima e não tivesse que voltar tudo de novo para chegar onde ele estava, para daí poder subir outra vez. Então, assim, eu comecei a dar muitas atividades para eles fazerem, começamos a fazer avaliação para saber como é que eles estavam se sentindo em termos psicológicos, para ver se alguém estava apresentando algum quadro psicológico que merecesse mais atenção, tipo depressão, tristeza, muita ansiedade, né? Então, assim, eu fui tentando manter todos sob controle da situação. Apesar de ser uma situação que nós não temos controle, eu não tenho controle sobre quando nós vamos voltar, quando as competições vão voltar. Isso nós não temos controle, mas eu tenho controle sobre mim. Então, é o tempo todo trazer esse controle para o atleta, sabe? Você tem controle sobre aquilo que você está fazendo, você tem controle sobre a sua motivação, você tem controle sobre as suas emoções. Então, faça uso do seu controle, né? Para que o atleta não se desmobilize. Acho que a pior coisa para nós será se os nossos atletas se desmobilizarem. Ah, ok, professora. O Joel está aqui na live. Você falou do vôlei, do vôlei, do vôlei. O Joel apareceu. Fala, Joel. Alguém do voleibol, finalmente. E assim, eu não sei porquê, eu assisti muito basquete na minha adolescência, porque naquela época tinha o Marquinhos, tinha o pessoal do Sírio, e nós íamos no Sírio assistir jogo. Eu assisti muito jogo de basquete no Sírio. Para mim foi uma emoção ver a Norminha aqui a semana passada. Eu dei aula ela estava fofinha. Eu dei aula com a Norminha no mesmo curso durante muitos anos lá na FMU. Eu estive naquele mundial que teve no Ibirapuera, quando as meninas ficaram em terceiro lugar, né? Eu fui assistir. Conta um relatinho rapidinho. Como foi aquele terceiro lugar, cara? Porque eu não sabia dessa. Eu estava tentando achar alguém que estava nesse jogo. Olha, eu lembro assim, a gente era meio adolescente e nós sentamos lá no final da arquibancada do Ibirapuera, que a gente viu umas pulguinhas lá embaixo, né?
Mas aquela última sexta foi uma das coisas mais extraordinárias. As pessoas gritavam no Ibirapuera, assim, estava lotado, lotado, né? Foi muito Gente, bacana, muito bacana. E tinha gente muito legal ali, né? Depois a Cleusa, Cleusa, Neuza, foi dar aula com a gente. Ela já faleceu, foi dar aula com a gente lá na FMG. então, Na época, que também estava na seleção, assim, foi muito bacana. Aquilo eu acho que foi um marco na história do esporte amador brasileiro, né? Que era ainda futebol. mais na década de 70, no início da década de 70, não tinha nem Então, televisão direito, ninguém tinha pois televisão em é. casa. E aquilo foi realmente um marco, porque nós tínhamos o futebol e mais nada. Mas o basquete masculino foi um basquete muito importante daquela época. Então, assim, eu conheci Rosa Hã? Branca, eu conheci todos eles aí, eu conheci naquela época, porque quando a gente assistia jogo, não tinha ninguém na arquibancada. Então a gente conversava com os jogadores assim, sabe, do lado, né? Hoje em dia é tudo um pouco mais complicado, mas naquela época, assim, éramos nós que assistíamos ali. Então eu Ah, gostei muito. Aí quando começou o voleibol, eu me encantei pelo voleibol, no sentido de assistir treino de voleibol, ver competição de voleibol. Apesar de nunca ter jogado nem basquete nem voleibol. A única coisa que eu fiz na minha vida foi balé clássico, né? que E chique, balé clássico, balé imagine eu no balé. sim, ia soltar a perna para tudo quanto é lado, né? E eu adoro balé clássico até hoje, por exemplo, sempre que tem alguma coisa no municipal eu vou assistir, porque eu acho lindo o balé clássico, né? Mas, assim, eu falei, eu fui trabalhar com o esporte de uma outra forma, né? Então, fui trabalhar com muitos esportes, eu trabalhei com tudo quanto é modalidade esportiva, para você ter uma ideia, né? Esportes individuais, esportes coletivos, e eu falo que eu tive dois grandes aprendizados para mim, foi quando eu trabalhei com a motovelocidade, porque ali o atleta em risco de vida o tempo todo, e aquilo me impactou muito. Eu falava assim, gente, eu vou preparar o cara para morrer. Assim, aquilo mexeu muito Ai, que comigo. horror. Porque assim, eu Gente, perguntei para ele assim, nossa, como é que você se prepara para uma corrida? Ele falou assim, eu vou para a morte. Eu falei, eu vou preparar o cara para morrer, me deu até um negócio. E quando eu fui assistir em Interlagos, a primeira corrida de moto, eu quase infartei ali. Quando você vê o cara a 350 por hora no retão de Interlagos, chega lá no final do retão, ele deita, bate é, o ombro e o joelho no chão com a moto. Eu falei, nossa, eu agora aquela, entendi o que sente uma mãe de um piloto e o que sente uma esposa de um piloto. Eu juro por Deus, eu entendi ali, eu né? imagino. E a Eu outra aprendi a gostar de moto velocidade na Itália, mas foi por causa disso também, essa coisa. A adrenalina é totalmente diferente. totalmente diferente. Era moto de 1.500 cilindradas. Inclusive, esse atleta com quem eu trabalhei competiu na Itália há muito tempo, né? Na moto, na super moto, sei lá. E depois, quando eu fui para o Paraná, Ah, eu acho que eu sei quem é. Porque eu gosto de moto, velocidade também. Eu praticamente aprendi na Itália. Depois de morar muito tempo, você assiste até moto velocidade lá. assim, no final eu assisti a corrida, já achava tudo normal, mas a primeira vez me impactou. E a segunda vez que me impactou muito foi quando eu fui trabalhar com os Paralímpicos, né? E essa coisa de você encarar pessoas com tantas deficiências diferentes e fazendo esporte de alto rendimento, né? Aquilo, nossa, aquilo mexeu comigo, inclusive me fez repensar muito a minha forma de trabalhar, porque eu adorei Uhum. trabalhar com cegos, por exemplo. E uma coisa é você ter um cego com uma cegueira adquirida, né? O cara adquiriu uma cegueira, acidente de moto, carro, Sim. tiro. A outra coisa é você trabalhar com cego congênito. Então, assim, eu tive que mudar toda a minha forma de trabalhar como psicóloga do esporte quando eu fui trabalhar com esses atletas cegos. Porque, assim, aqui, a forma como eu fazia não cabia num cego que nunca tinha enxergado nada, né? E aí, assim, Ah, é. ali eu aprendi muita coisa. Por exemplo, assim, a gente trabalha muito com treinamento mental, né? Visualize situações. O que o cego congênito vai visualizar? Eu não sei, ele também, eu não sei o que ele visualiza, né? Então, assim, Uhum. isso fez com que eu tivesse que mudar estratégias de trabalho. E você tem uma ideia, hoje, esta semana, nós estamos validando
3 instrumentos psicológicos que nós usamos muito com os atletas olímpicos, especificamente para atletas paralímpicos. Então, nós Que estamos legal! super, porque os atletas paralímpicos, eles respondem de uma forma diferente dos olímpicos, não é a Sim. mesma coisa, né? Uma pessoa que, por exemplo, um cego congênito, muitas vezes tem uma depressão mais elevada do que as pessoas, digamos assim, do que atletas convencionais, por falta da luz solar. Então, olha que interessante. A falta da luz solar faz, muitas vezes, o cego ter um nível de depressão mais alto. Isso acontece muito, e você morou em muitos países aí no exterior, em países que tem muito frio, como a própria Suécia. E isso te dá uma depressão mesmo que você não é. Você fica 6 meses trancada dentro de casa sem ver sol, né? Então, assim, trabalhar com esses atletas me fez repensar muito a minha forma de trabalhar e como é que eu poderia adaptar a minha forma de trabalhar esses atletas. Não eram os atletas que tinham que se adaptar à minha forma, era eu que tinha que adaptar a minha forma a eles. E também de ter essa linha, e é uma linha que eu trabalho muito com validação de teste psicológico específico para esporte, ter uma linha específica para atletas paralímpicos. Então, só essa semana nós validamos 3. Um de estados de humor, um de resiliência e o outro de satisfação com a vida. E usando esses 3 instrumentos, nós avaliamos 167 atletas paralímpicos. O que nós percebemos? E olha que interessante os dados. 40% deles estão com algum sintoma depressivo pela pandemia. Tá? Ai. Que é uma estatística muito forte, quer dizer, quase 50% do... Sim, altíssimo. É altíssimo, altíssimo. Então, assim, até a validação desse instrumento serviu agora para poder orientar o Comitê Paralímpico de que talvez eles tenham que fazer mais assessoria psicológica virtual com os seus atletas, porque alguns realmente estão entrando num processo mais depressivo. Né? A Vânia Hernandes fez uma pergunta aqui. Regina, quais são as principais habilidades psicológicas para enfrentar o confinamento? Eu diria ter uma mente flexível. Isso significa que nós temos que nos adaptar a diferentes circunstâncias, ter uma mente resistente, ou seja, suportarmos ficar nesta condição enquanto durar o confinamento, tá? Ter uma mente que responde rapidamente a diferentes situações, ou seja, nós temos que ter rapidamente poder reestruturar os nossos pensamentos em função das coisas que vão acontecendo. Então, acho que essas 3 qualidades, para mim, eu vejo como qualidades extremamente importantes para um atleta durante o confinamento. Hoje nós usamos um termo que é resistência, robustez mental. O atleta tem que ser robusto mentalmente, ele tem que ter força mental para suportar tudo isso. Então, ou seja, vamos usar esse momento como um aprendizado e não como uma coisa ruim. Tá? E um atleta passa por muitos momentos. Vocês ficam concentrados, é quase um confinamento também. Né? Você fica, às vezes, meses concentrado, meses viajando. Assim, eu vi muitos atletas ficarem 2, 3 meses no exterior, fora, viajando por países que você não conhece a língua, não consegue se comunicar com ninguém. A comida é muito ruim. É outro tipo de confinamento. Então, tudo isso demanda dos atletas esta flexibilidade emocional. Talvez para mim seja a grande coisa que nós tenhamos que ter nesse confinamento. Com certeza, professora. Sabe que eu sinto isso? Tem hora que, tipo, quando eu morei na Europa, que nós viajávamos 3 vezes por semana, tinha vez, eu sinto que, tipo, a única coisa que eu sinto falta mesmo, é de sair para ir treinar. De sair para treinar ou dar treino. Porque você come quando você está preparando. Tem vezes você fica confinado 3 meses. Você acorda, põe o uniforme, treina. Volta, toma banho, almoça, deita, dorme, almoça, toma banho, deita, dorme. Só faz isso por 3 meses, se você quer ser um atleta de alto nível. Então, a questão é essa, ter a disciplina e a robustez
psicológica e mental. Sem dúvida. O André Lobisomem me perguntou aqui, como, fora da pandemia, como conciliar mentes de diferentes gerações num E, treinamento? e o lobisomem tem ótimas perguntas, né? E é difícil mesmo, não é fácil, mas eu acho que tem que ser flexível para todos, né? Assim, não é só flexível para o jovem. O adulto tem talvez seja ser mais flexível, talvez ele seja até menos flexível do que o jovem, né? Exatamente porque a gente vai cristalizando algumas das nossas ideias ao longo do tempo, né? Então, coisas que nos impactam muitas vezes, nós precisamos de ter muita determinação para nós conseguirmos ser flexíveis e entender que isto é um momento. Acho que essa é a coisa mais importante. É um momento que nós estamos passando, que não dá para termos controle sobre tudo. Assim, existe uma tendência dos seres humanos, principalmente quando são mais velhos, de quererem controlar o mundo. E assim, nós não temos controle sobre essa situação. E talvez o que mais gere emoção negativa para nós é exatamente essa sensação de não ter controle. Então eu falo assim, não adianta eu me preocupar com coisas que eu não tenho controle. Eu tenho que me preocupar com as coisas que eu tenho controle. Né? E o que eu tenho controle? Sobre as minhas emoções, né? Sobre ser mais flexível, sobre ser mais resiliente, sobre ser mais estável, sobre responder melhor às situações. Isso eu tenho controle. Então, André, o que eu diria, não importa a idade, é trabalhar esses aspectos, sabe? De que assim, nós temos que trazer o controle para aquilo que nós temos controle e não nos preocuparmos com coisas que nós não temos controle. Tá? Tem uma pergunta aqui que é até interessante. É mãe de atleta. Mônica. Como fazer isso com um adolescente de 15 anos que acha que a distração é só o videogame? Aí nós temos que colocar um pouquinho de controle também. O Sim, que a sim. senhora acha, professora? Então, mas veja, a questão da rotina, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes para nós é nós termos a nossa rotina. Então, por exemplo, eu levanto de manhã, vou fazer o quê? Se não tiver a rotina, vai passar o dia inteiro de pijama jogando videogame, né? Então, assim, Uhum. a rotina que eu falo tem momento para tudo. Então, tem um momento que tem que entrar na internet para acessar as aulas online, tem momento que tem que fazer as lições online, tem momento que tem que fazer uma atividade física, tem momento que vem almoçar com a família, tem momento que vai conversar e tem momento que vai fazer o videogame, né? Então, acho que o atleta, o aluno ou o atleta aí tem que entrar numa rotina. Se nós não entramos numa rotina, o que vai acontecer é as pessoas passarem o dia inteiro de pijama, né? E realmente fazendo nada, ou comendo, né? Ou bebendo, que é uma coisa que tem aparecido muito na pandemia, né? As pessoas começaram a beber 95 muito. aumentou 95% de vendas alcoólicas online em São Paulo. Olha que absurdo. Professor, eu vi na UOL esses dias. E outra, Eu né? tenho até medo, eu tenho medo disso. Eu tenho medo porque eu já tive relatos de jogadores que ficaram alcoólatras por causa de solidão e depois para sair isso que eram atletas. Eu tenho relatos de pessoas perto de mim que não foi nada fácil. Não foi nada fácil. É horrível isso. É verdade, principalmente os que vão morar no exterior e estão sozinhos, não falam o É, idioma e têm dificuldades, né? E outra coisa que tem acontecido, que eu estava lendo na Folha de São Paulo, que o índice de obesidade infantil vai aumentar em mais de 30%. Por quê? Porque as crianças verdade. estão paradas nessa coisa do videogame. E comendo, né? Comendo, 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 comendo. Então, assim, tem que colocar rotina, tem que colocar horários. Horários para dormir, horário para levantar. Senão as pessoas realmente vão começar a trocar o dia pela noite. Eu esqueci, eu peço desculpa. O Júlio Malfi mandou um abração, professora. O Júlio Malfi falou que queria que também ser o seu ser orientado pela senhora no mestrado. Ô, Júlio, Tá aqui, homem. inclusive, olha, eu mandei para a Alessandra e eu preciso ver. A Alessandra me ensinou como é que posta coisas no Instagram, porque, gente, eu não sei. Eu sou meia monga com essas redes sociais. Calma, não é E, todo mundo. assim, nós vamos ter o processo seletivo para o mestrado, agora final de Eu já julho. li.
Eu já mandei para a Alessandra, porque ela quer prestar o processo seletivo. Então, é final de julho, começo de agosto. E Júlio, quem sabe? O Júlio vem testar e vem prestar com a gente também, né, Júlio? E seria ótimo. Aham. Quanto mais nós tivermos essas pessoas trabalhando e trabalhando na área acadêmica, melhor, né? Porque acho que sim, vão ser pessoas que vão ser diferenciadas na área acadêmica, porque saíram da prática e também vão ter toda a fundamentação acadêmica. Eu acho que vai ser uma experiência riquíssima, né? Uma junção dessas duas vidas riquíssima. Professora, então agora nós estamos chegando ao final da nossa live, rapidinho, uma mensagem de quarentena para todos nós aqui, uma mensagem tua, não tanto é tua, que a senhora acha que nós temos que fazer, uma mensagem para aquecer os nossos corações. O que eu diria é assim, fica firme, né? Mantenha-se íntegro, firme, que vai passar. E assim, já se passaram 2 meses, às vezes eu olho e falo assim, gente, 2 meses já que eu tô trancada dentro de casa. Passou muito rápido. Eu não sei se vocês têm essa sensação. Para mim tem uma sensação. Eu tenho. Passou muito rápido, né? Eu falei assim, essa semana eu dei a minha 10ª aula virtual. Isso significa uma aula por semana num curso que eu dou. Eu falei, nossa, já são 10 aulas virtuais, né? Que loucura. Já são 10 semanas realmente fechada em casa. Mas lembrar que isso passa. Nós não vamos ficar assim a vida inteira. Isso vai passar. Então, aguentem firme que vai dar tudo certo. No final, tudo acaba bem. É isso que eu diria. Bom, boa, professora. Eu falo somente a live do outro dia, na véspera, né? Então, amanhã nós iremos falar sobre exercício e depressão, como carga tudo isso, que é muito importante. Nós não falamos no basquete, mas no LPO já falam sobre isso, com a Ana Ottoni, a nossa companheira de pós-graduação, meu filho. E ela, nossa, um dia eu estava vendo uma live e é a Ana Ottoni amanhã, que é personal trainer, e nós vamos conversar e ela trabalha com esse grupo e vai ser ótimo pra caramba. Não percam professores, educadores, até pais, porque são coisas que são... Agora nós vamos precisar mais ainda de várias ferramentas perante depressão, psicologia, tudo isso. Professora, quero agradecer por essa live, pela explicação para o pessoal. Deixa o seu contato ou o contato do Empower Coaching, que as pessoas podem entrar em contato, já que vai ter online, para as pessoas, já que nós estamos em casa, vamos reciclar um pouquinho mais e compartilhar conhecimentos e enriquecer nossos conhecimentos também. Isso, então, podem me ver lá pela Regina Brandão, que está aí no Instagram, né? E contato, eu vou colocar lá, não sei se a gente põe no Instagram, o e-mail, né? Em forma de entrar em contato, ou pela Universidade de São Judas, pelo próprio site da Universidade de São Judas, se procurar lá pós-graduação, tem como acessar e enviar e-mail, fazer perguntas, querer saber coisas, né? Ou pelo próprio Instagram, que tem a mensagem ali, Regina Brandão, é só me mandar mensagem e eu respondo. Às vezes não respondo no mesmo dia, porque eu estou fazendo muita coisa, muita aula, né? Mas no dia seguinte, se puder, eu respondo. Mas, Ale, eu queria super agradecer o convite para participar dessa live. Foi um prazer conversar com todo mundo aqui. E um beijo grande para todos. Ok, muito obrigada, professora. Obrigada a todos os seguidores. Gente, mais uma live terminando. Como falam, são 5 semanas que eu já tinha até perdido quantas semanas eram. Fique em casa, cuide de você, cuide dos próximos entes queridos, que nós vamos sair dessa, e para sair dessa tem que estar todo mundo positivo, legal? Um beijão, boa noite, professora. Beijão, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, até amanhã. Tchau.